Olá, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios passados da semana passada. Eu já fiz o gabarito, deixei o gabarito comentado, tá? Aí no grupo. Porém, eu também vou falar um pouquinho deles, tentando esclarecer um pouco mais. Se alguém, mesmo assim, continuar com alguma dúvida, é só postar que a gente tenta esclarecer, tá? Então, na terça, nosso primeiro exercício foi da página 13, número 1, na nossa revisão sobre conjuntos numéricos. E aí, o número 1, ele dá várias operações e pede para a gente identificar quais não são possíveis dentro do conjunto dos naturais. O que a gente precisa lembrar? Que o conjunto dos naturais, ele só permite o zero, que é neutro, e todos os demais são inteiros e positivos, ele não aceita número negativo. Então, eu comecei a fazer minhas operações, né? 3 mais 7 dá 10, continua positivo, ok. Na letra B, a gente já tem uma situação que não é possível, porque eu tenho um negativo e um positivo. Então, segundo a regra de sinal, eu subtraio e boto o sinal do maior. Como o maior é negativo, ficou menos de 230. Negativo já pertence ao conjunto dos inteiros, não é natural. Por isso, essa situação não foi possível. 0 tira 0, continua 0, é neutro, é natural. 7 tira 0, continua 7, também é natural. Aqui eu tenho 3 dividido por 7. Ele dá 0,4285, ele dá um decimal finito, tá? Ou uma dízima periódica, eu não peguei todos os números. O problema é que na hora que virou decimal, virou conjunto das partes, virou racional. Então, ele não é possível também que seja natural, ele precisa ser inteiro. 3 vezes 7, 21, continua inteiro. 8 por 3 também vira uma dízima periódica, lógico, vira partes. Eu tenho um número depois da vírgula, é partes, não é possível. 7 por 10, 0,7, também não é possível, porque também vira decimal. Então, quais as opções que eu não tenho como resposta um número natural? A letra B, que deu menos de 230, deu um inteiro. A letra E, que deu 0,42, deu um decimal, então também é racional, não é inteiro. A letra G, que deu uma dízima periódica, que também é parte racional. E a letra H, que também deu decimal, então também não é possível, porque é racional. No número 2 dessa mesma página, ele pergunta por que é impossível efetuar a divisão de 7 para 3. Dentro apenas com números naturais. Por quê? Porque aí eu penso na prova real. O que acontece? Um número, para poder fazer uma divisão exata, para ele ser natural, com uma divisão exata, eu tenho que ter um número que, multiplicando o número que eu quero dividir, volte para o número real. Então, o que acontece? Na hora que eu estou dividindo 7 para 3, eu tenho que ter um número que, multiplicando 3, ele vira 7. E aí, esse número natural não existe. Eu não tenho um número que eu multiplique 3 que vai me dar como resposta 7. Então, ele não pode ser dividido por 7 e zerar um número natural. Ele gera, um número racional, porque aí eu consigo ir dividindo, fazendo as partes, né? Na melhor das hipóteses, uma dízima periódica. Na letra B, ele quer saber e 3 menos 7, porque eu também não é possível fazer dentro do natural. Aí entra a nossa regra de sinal, né? Na hora também que eu subtrair, eu tenho que ter um número que somado a 7 me dê 3. E esse número não existe. Eu vou ter que somar 7 um número negativo. Que aí o que eu faço? Eu somo com menos 4. Aí 7 com menos 4, na hora que eu faço a regra de sinal, eu tenho que subtrair. Então 7 tira 4 vai me dar 3. Como menos 4 é um número inteiro e não um número natural, aí o que acontece? Esse número também não existe, então eu também não posso dentro do conjunto dos naturais, fazer essa operação. Quando vocês estavam lá no sexto ano, o que o professor falava? O professor virava para vocês e falava que essa continha não existia. É até um ato falho, né? Falar que essa continha não existe. Não é que ela não existe, ela não pode ser realizada dentro do conjunto dos naturais. Mas, usando outros recursos, usando outros conjuntos numéricos, eu consigo realizá-la. Vamos avançar mais um pouquinho, então. Terminamos a página 13.
Então, vamos lá. Agora nós vamos para o exercício da página 15, né? Na página 15, o que ele faz? Ele apresenta um enunciado e pede para vocês relacionarem ele com algum ponto de referência. Então, nós temos aí, ele fala sobre o avião sobrevoando, e aí a nossa referência nos dois casos é a linha do horizonte, né, que é a relação que a gente dá em relação ao nível do mar, ainda dentro do conjunto dos inteiros. E aí, tudo que está acima é positivo igual ao termômetro, tudo que está abaixo é negativo. Então, se eu estou falando de altitude, eu estou falando de um valor positivo, a nossa relação da linha do horizonte ao nível do mar, que é o zero, e aí eu tenho que é aquela linha do horizonte, quando você está na beira da praia, você vê exatamente uma linha entre o céu e o mar. A gente chama aquilo de nível do mar e linha do horizonte é o nosso marco zero. Tudo que está acima dela é positivo. Então, um avião sobrevoando, eu estou falando de altitude, daí o valor é positivo, mais 5,8. Um submarino, eu estou falando de profundidade, abaixo está mergulhando, então o valor é negativo, menos 0,24. Os dois valores, o nosso marco zero é o nível do mar. No número 4, e aí na letra B, ele pergunta o que é, né? A gente já respondeu os dois. Ele pergunta se são números racionais. Sim, são números racionais. Por quê? Fala de parte, 5,8, 0,24. Eles estão escritos na forma de fração? Não, eles estão escritos na forma decimal. Lembrando que o conjunto das partes, o que acontece nele, e aí a gente tem ele aqui, a gente tem ele aqui, né, o conjunto das partes, ele é acrescido, vocês têm ele no caderno. Eu tenho natural, que é zero só os positivos, inteiros ganharam os irmãozinhos negativos, e no que ele ganha os irmãozinhos das partes, que são os pedaços. Os pedaços podem ser escritos em forma de fração ou em forma de número com vírgula, que é o nosso decimal. Aí eu posso ter o decimal finito ou a dízima periódica. No número 4, ele quer que vocês façam essas transformações. Ele dá as frações e pergunta qual delas é uma falsa fração, qual dela é inteiro. Na hora que eu faço a divisão para transformar no decimal, eu vejo que eu não tenho um número de partes, e sim um número de inteiros. E aí basta dividir a parte de cima pela parte de baixo, numerador pelo denominador. Fazendo a continha, 3 dividido por 2, 1,5. 20 por 10 é até fácil, é só cortar os zeros. 2 por 1, menos 2. Menos 2 não tem vírgula, então eu estou falando de um caso de inteiro. 1 por 3, uma dízima periódica, 0,333. Menos 4 por 12, conserva o sinal de menos. 4 dividido por 12 também dá uma dízima periódica. A mesma, porque isso aqui, se eu simplificar por 4, eu vou ter 1 e 3. 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3, que fica a mesma dízima periódica da anterior. E por último, 12 quartos, que aí ele me dá 12 dividido por 4 dá 3. Então, as minhas falsas frações, ou seja, os números que não são decimais, e sim inteiros escritos de uma outra forma, é a fração menos 20 sobre 10, que dá o menos 2, e 12 por 4, que dá o 3. No número 5, é o verdadeiro e falso, pedindo para corrigir as falsas. A melhor forma, como eu já tinha dito em sala de aula, a melhor forma que a gente tem de verificar se a afirmação é verdadeira ou não é avaliando no diagrama de Venn. Quando a gente avalia no diagrama de Venn, a gente tem como verificar se isso de fato ele é verdadeiro ou falso. E aí a gente começa. Todo número natural, o nzinho, é inteiro na letra A? Sim, por quê? Porque o natural está dentro do inteiro. Então, a minha letra a afirmação de fato é verdadeira. Vamos achar aqui. Deixa eu só mudar aqui a página.
Só um minutinho, que são muitas páginas. E aí o negócio ficou um pouquinho perdido. Aqui, ó. De fato, ela é verdadeira. Porque o N está dentro do Z. Essa daqui ela já está virada. O N está dentro do Z. Ó, nosso N está dentro do Z. Então, a minha primeira frase, ela é verdadeira. Vou para a minha segunda frase. Todo número inteiro é racional? Então, ele está perguntando se tudo que é Z também é Q. Sim, porque um está dentro do outro. Então, a minha segunda afirmação também é verdadeira. Aí eu vou para a terceira. A minha terceira, todo número natural é racional? N está dentro de quê? Sim, também está. O Nzinho aqui está dentro de quê? Então, a minha terceira afirmação também é verdadeira. Vou para a quarta. Todo número que pode ser escrito na forma de fração de inteiros é racional? Aí, o que acontece? Ele fala todo número que pode ser escrito na forma de fração de inteiros é racional. A gente tem aqui na opção anterior, foi escrito na forma de fração de inteiros e gerou um inteiro. Aí vocês vão falar assim, Luísa, mas não é. É sim, por quê? Porque o inteiro, ele também está dentro do racional. Então, seja ele na forma de inteiro, ou seja ele na forma de dízima periódica ou de decimal, todos eles também são racionais. Então, a minha letra D, o nosso número... Deixa eu pegar aqui a página certa. Tá, então a nossa letra D é verdadeira. Indo mais um pouquinho na letra E. A letra E, ele afirma o seguinte, todo número que pode ser escrito de forma de fração de inteiros é racional. Aí a gente pode utilizar até o exemplo do exercício anterior para a gente verificar se essa questão é verdadeira ou não. O que acontece? Ele pergunta se todo inteiro que pode ser escrito em forma de fração, dois números inteiros, se ela é racional. Aí vocês vão virar e falar assim, não, Luiz, por exemplo, menos 20 e 10 deu um inteiro. Só que se a gente olhar no nosso diagrama, o que acontece? O inteiro, que é o Z, ele também está dentro do quê? Ele também é racional. Então, eu não necessariamente preciso ter uma fração, um número, uma dízima periódica, eu não preciso ter um decimal, desculpa, um número com vírgula, ou uma dízima periódica para dizer que é racional. O número inteiro, ele também é um número racional, porque o Z, fica tudo na frente, porque o Z está dentro do quê? Então, a resposta ainda é verdadeira. É por isso que ela a letra D, ela é verdadeira. Vamos para a letra E. A letra E começam as falsas. Todo número natural é um número inteiro positivo. Aonde que está o erro? O que acontece? Na hora que eu vou para o número natural nem todos são positivos. Eu tenho o zero dentro do conjunto. Se vocês forem lá no caderno e procurar a lei de formação do natural, o natural é formado por inteiros positivos acrescido, ou seja, com o zero, que também faz parte do inteiro. O que a gente ganha para virar inteiro? A gente ganha os negativos. Então, o natural, e tanto o natural quanto o inteiro, também tem o zero. O que acontece? Isso, inclusive, é pegadinha em questão de prova, tá? De concurso, quando vocês forem fazer qualquer prova, aí é uma questão muito comum cair. Ela é falsa. Por quê? Porque a gente esqueceu do zero. O zero também é natural e ele é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, eu não posso afirmar que ele é formado, são os naturais positivos. Na letra F, ele pergunta o seguinte: todo número inteiro é natural? Também é falsa.
Não, por quê? Porque ela está ao contrário. O que acontece aqui? Vamos abrir o conjunto, vou botar ela menorzinha aqui, que aí a gente consegue comparar. O que acontece? Ele falou o contrário. Ele falou que todo inteiro, todo o meu Z está dentro de N. E é o contrário. Eu tenho o Nzinho, que eu juntei os negativos para se tornar Z. Então, ela é falsa, pois os inteiros é um conjunto do natural acrescido dos negativos. Que aí entra o zero e entra o menos 1, menos 2, menos 3 e daí por diante. No G, ele fala o seguinte: todo número racional é inteiro. E aí é o mesmo erro. Ele diz que o Q, que é o racional, está dentro do Z. Também é o contrário. É o Z que eu acrescento as partes, lembram? Eu acrescento a fração, que ela também pode ser feita, pode ser representada em decimal finito, que é o 1 dividido por 2, dei o exemplo aqui, ó, dá 0,5. Ou em dízima periódica, 1 dividido por 3, que vai ficar o número que se repete, a dízima periódica, para então ele ser chamado de racional. Não dá para pegar o Q todinho e enfiar dentro do Z. Então, essa também é falsa. E agora nós vamos para o 6. O 6, ele pediu para a gente poder fazer aí em grupo, em dupla, né? Que aí não funcionou muito bem por causa da quarentena, mas também dá para ir. Ele pergunta entre dois números inteiros consecutivos se há algum número. Vamos fechar esse aqui, só um minutinho. O que acontece? Deixa eu voltar. Tá, o que acontece? Eu fiz uma reta com os inteiros, com menos 3, botei bastante inteiro e selecionei aqui o espaço entre 1 e 2, que são dois inteiros consecutivos. Eu poderia ter escolhido qualquer um, poderia ter escolhido negativo e tal. Se a gente olhar bem, entre o 1 e o 2, eu não consigo colocar número algum. Só quebrados, eu consigo botar os racionais. Inteiro não dá número algum. Então, entre os inteiros consecutivos, não existe número algum. Que é na letra B, que ele já dá um intervalo maior, de 1 a 9, aí isso fica diferente. Eu circulei aqui, ó, o 1 e o 9, né, para poder a gente verificar. E aí, quantos números eu tenho entre o 1 e o 9? Ó, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho 7 números inteiros entre o 1 e o 9. E aí eu já consigo contar mais algum. Avançando um pouco mais, né, dando continuidade a isso, vamos achar aqui a página. Dando continuidade ao 5. Aqui. Entre menos 1 e 1, quantos inteiros eu tenho? Aí eu lancei menos 1 e 1. O único inteiro que eu tenho aqui no meio é o 0. Então, eu tenho um número, porque ele quer a quantidade e não que número é esse. Entre menos 9 e 9, aí eu já tenho uma quantidade maior. Botei todos eles. Se contar aqui o recheio do sanduíche, toda vez que tem a palavra entre, eu estou falando do recheio do sanduíche. O menos 9 e o 9 é o pão. O que eu estou pegando? Eu estou pegando o miolo, estou pegando só o recheio, só a parte boa do sanduíche. Se a gente contar, eu tenho 17 números. Mesma coisa aqui, na letra C, ele já quer entre 0 e 10. E aí, na base 10, a gente tem uma situação bem interessante. O que acontece quando a gente tem dígitos na base 10? E aí você não precisa ficar contando, que de 0 a 10 é fácil, né? Botei novamente de 0 a 10, contei aqui no meio, eu tenho 9 números. Mas se vocês observarem, se eu pegar esse 10 e juntar com 0, na verdade eu tenho 11 dígitos, porque de 1 a 10 eu tenho 10, com mais 0 eu tenho 11. E tirar os meus pães, né? Que eu tô falando do recheio do sanduíche. Então, quantos pães eu tenho? Eu tenho o pão de cima e o pão de baixo do hambúrguer. Então, eu tenho 2 pães. Aí, eu pego esse 11 e tiro 2. Quantos números ficaram? 9. Em que isso facilita a minha vida? Que também é prova de Olimpíada, também é questão de Olimpíada de Matemática, de provas externas. Facilita que eu não preciso mais ficar escrevendo a reta para poder contar quantos números eu tenho no meio.
Por exemplo, de 0 a 100, que é uma quantidade maior, usando a mesma linha que eu usei no 10, eu vou contar. De 0 a 100 eu tenho 100, mais 1 que é o 0. Então, isso dá 101. Se eu diminuir 2, que são meus pães, sobraram quantos elementos? 99. E aí eu avanço mais um pouco. Cadê ele? Já não sei mais onde ele está. Na letra C. E na letra C, que eu não vou achar a imagem, tá, aqui, ó. Na letra C, ele pede de 0 a 1 milhão. E aí, novamente, eu tenho o 1 milhão mais o 0, que dá 1 milhão e 1. Vou tirar os meus 2 pãezinhos. E aí fica 999.999 dígitos. Eu não tenho como desenhar isso no papel. Até tenho, mas vou ficar minha tarde toda, minha manhã toda desenhando isso para contar esses 999 e 999.999 elementos. Então, usando a aritmética, usando a continha, eu facilito a minha vida e consigo somar. E aí, falando um pouquinho de aritmética, o que eu vou fazer? Embora eu passei essa página na quarta, eu vou dividir em 2 blocos. A gente vai fazer o seguinte. Tudo que é ainda falando de identificação de operações com conjuntos dentro dos conjuntos numéricos, eu vou fazer hoje. Amanhã a gente vai se ater exatamente nos racionais, que é aquela parte de transformação, transformar a fração em dízima periódica, em decimal finito, voltar a fazer a versão inversa, né? Que é o que confunde um pouquinho, trazer o decimal para a fração, a dízima periódica para a fração, usando aquelas regrinhas mágicas que eu tinha explicado. Eu não vou mais abrir o cálculo, que é um cálculo mais complexo, e vocês sabendo a regra, vocês resolvem, e agora a gente precisa adiantar um pouquinho o conteúdo. Mas eu quero falar com isso com mais calma amanhã. Então, eu vou fazer a correção hoje ainda, da página 16. E amanhã, então, eu encaminho o vídeo com as demais correções. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que eu tenha explicado, que vocês tenham visto o vídeo várias vezes e não tenham conseguido acompanhar, não tem problema. Bota no grupo que eu explico de novo, explico de outra forma. O problema é vocês entenderem. Então, se você não entendeu da forma que eu expliquei, cada cérebro humano funciona de uma forma. Então, eu vou explicar de outra forma até lhe fazer entender. Não significa que a primeira forma que eu expliquei é a forma mais correta, e nem que você é mais inteligente ou menos inteligente porque entendeu ou deixou de entender. Eu não respondo no privado, tá? Eu estou como coordenadora também, então eu tenho os 80 grupos das 10 turmas da escola, não tem condições de ter mais nenhum grupo, fora os outros grupos que tem para a gente poder fazer isso andar de professores. Então, assim, dúvidas eu respondo no grupo. Pode perguntar, que não é vergonha. Vamos para a página 16 do nosso último exercício. Ele fala de média aritmética. Média aritmética, relembrando quem que é média aritmética, eu tenho que somar e dividir pela quantidade de termos somados. Então, ele pede a média aritmética entre 3 e 7 para identificar meu número A. E aí, a gente vai construindo. 3 mais 7, eu somei 2 números, então eu dividi por 2. 10 dividido por 2, 5. Meu termo A é 5. E agora ele vai crescendo isso, né? Média aritmética de 3 e A. Então, se A é igual a 5, eu tenho 3 mais A dividido por 2, porque eu estou somando 2 elementos. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 dá 4. E aí, na letra C, para achar o termo C, ele pede a média aritmética de 3 e B. Então, 3 mais 4 vai dar 7. 7 dividido por 2, ganhei meu primeiro decimal. Ele fala entre números racionais, então já ganhei meu primeiro decimal. Ah, mas 5 e 4 é inteiro. O nosso inteiro não está dentro do racional, fechei a foto, mas aquele desenhozinho que eu tinha mostrado no início não está dentro do racional. Então, sim, 3, 4 e 5 também são racionais, e 3,5 também é racional. Por último, a gente tem aqui média aritmética de 3 e C. E aí eu vou somar 3 mais C, que vai dar 6,5, dividido por 2, 3,25 é o nosso D. Na letra B, vamos voltar. Vamos achar a nossa letra B. Também está aqui em um bom lugar.
Na letra B, ele pede para a gente representar isso na forma de reta. E aí, fazendo a nossa reta, vamos aumentar um pouquinho aqui, fazendo a nossa reta, né? O 3, marcado aqui, eu até abri até o 8, mas pode ficar até o 7. O 7 eu marquei aqui. Lembrando que as letras ficaram minúsculas, porque eles pediram para marcar essas letras, que é como se fosse um nome. Mas se eu fosse determinar ponto em reta é sempre com letra maiúscula, então teria que ser A, B. Letra minúscula é usado para identificar reta. Porque isso daqui é como esse A minúsculo, esse B minúsculo, como ele deu minúsculo no livro, é como se fosse um nome próprio. Por exemplo, eu já falei para vocês que o meu nome tem erro de grafia. O meu Luísa teria que ser acentuado porque é com S. E o meu Luísa, ele está sem acento, está com erro. Por quê? Porque nome próprio não se corrige. A forma que fica escrita, ela está escrita. Então, embora ponto se marque com letra maiúscula, ele pediu o elemento A. E aí, o elemento A, ele botou minúsculo, então é o nome próprio. Eu estou marcando esse elemento, então ele continua minúsculo, tá? Mas se fosse para marcar um ponto, seria a letra maiúscula. E aí, o meu A era 5, é um inteiro. Meu B era 4, é um inteiro. O meu C é 3,5. O que eu fiz? Dividi entre 3 e 4 na metade. Achei o C, 3,5. O meu D é 3,25. E aí, como que eu faço isso? O 3,25, ele está exatamente no meio, entre o 3 e o 3,5. E aí, eu dividi novamente no meio e achei o D. Na letra C, ele pergunta se as médias aritméticas de dois números obtidos no item A estão entre esses dois números. Sim, né? A gente está fazendo a média aritmética de 3 e 5, que era a minha letra A. O B está no meio. Estou fazendo a média aritmética de 3 e B. O C está no meio. Estou fazendo a média aritmética de 3 e C. O D está no meio. Então, ele vai ficando sempre entre os dois números que eu estou calculando. Por que isso é interessante a gente destacar? Porque, por exemplo, vamos supor que eu erre a conta e dê um número fora, achasse aqui no 8, tem alguma coisa errada. Então, eu faço minha conta até achar o valor certo. Na letra D, é possível calcular os números E, F, G, dando continuidade, fazendo essas médias. Também é possível, eu até fiz aqui, tá? Então, ó, quem seria o E? Seria o 3 mais o D. O nosso D era 3,25, dividido por 2, virou 6,25. Então, ele estaria entre os dois pontos. Desculpa, 3,125. Então, ele estaria aqui entre o 3 e o D. O 125 estaria na metade. Depois o F, 3 mais E. Aí também daria 3,06. Vai sempre quebrando na metade. Aí você fez o G, o H, você vai pegando de cima, vai sempre quebrando na metade. Então, como as casas decimais são infinitas, temos infinitos números entre 3 e 7. Ele pergunta se a gente fosse marcar na reta, se sempre é possível fazer isso. Sim, porque a gente tem infinitos. A única coisa que vai acontecendo é que esse número de casas vai aumentando. E aí, como eu já disse para vocês na aula presencial, fazer isso à mão é complicado. Você faz no software. À mão fica bem mais complicado. Tá? Futuramente eu demonstro isso aí com software, até gravando o vídeo fica mais fácil. A gente demonstra isso no software. Mas à mão, fazendo esses cálculos, vai ficando mais complicado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, poste lá no grupo, tá? Até amanhã.